A história de José e Azenete. Introdução. José e Azenete é uma narrativa que data de 200 a.C. a 200 d.C. O trabalho foi composto em grego, atestado por 16 manuscritos gregos e outras fontes. O manuscrito mais antigo existente é uma tradução siríaca, contida no manuscrito da Biblioteca Britânica número 17.202. A Biblioteca Britânica adquiriu este manuscrito do Museu Britânico. Essa instituição a comprou em 11 de novembro de 1847, de um comerciante egípcio chamado Auguste Pacho, um nativo de Alexandria. Viera de um antigo mosteiro sírio, de Saint Marie da Ipara, no deserto de Nitrian, no Egito, onde estava alojado por mais de 900 anos. Por volta de 932 d.C., o abade do mosteiro, Moses Unisibene, adquiriu mais de 250 manuscritos da Mesopotâmia e da Síria para a biblioteca. Um deles é o manuscrito que conhecemos como Biblioteca Britânica número 17.202. A tradução siríaca de José e Azenete foi feita por volta de 550 d.C. por Moisés de Engila. A antologia foi compilada por volta de 570 d.C. por um indivíduo que os estudiosos chamam de Pseudos Acharias Retor. Alguns consideram este texto Midrash, ou uma elaboração judaica da história do livro de Gênesis, capítulos 37 a 50. Início do texto, capítulo 1. No primeiro ano dos 7 anos de abundância, no segundo mês, Faraó enviou José a percorrer toda a terra do Egito. 2. E José entrou, no quarto mês do primeiro ano, no 18º dia do mês, no distrito de Heliópolis. 3. E ele estava coletando todo o milho daquela terra, como a areia do mar. 4. Agora havia naquela cidade um homem, um sátrapa de Faraó, e este homem era o chefe de todos os sátrapas e senhores do Faraó. 5. E ele era muito rico, e sábio, e generoso, e era o conselheiro de Faraó, e seu nome era Potífera, e ele era o sacerdote de Heliópolis. 6. E Potífera tinha uma filha virgem com cerca de 18 anos de idade, alta, bonita e graciosa, mais bonita do que qualquer outra virgem na terra. 7. E ela era bastante diferente das filhas dos egípcios, mas em todos os aspectos como as filhas dos hebreus. 8. E ela era tão alta quanto Sara, e tão bonita quanto Rebeca, e tão bela quanto Raquel, e o nome desta virgem era Azenete. 9. E a fama de sua beleza se espalhou por toda aquela terra, até seus cantos mais remotos, e todos os filhos dos senhores, dos sátrapas e dos reis procuraram sua mão em casamento, todos os rapazes. 10. E houve grande rivalidade entre eles por causa dela, e eles começaram a brigar entre si por causa de Azenete. 11. E o filho mais velho de Faraó ouviu falar dela, e ele implorou a seu pai que a desse a ele como esposa. 12. E ele lhe disse: dá-me como esposa Azenete, a filha de Potífera, o sacerdote de Heliópolis. E seu pai, Faraó, disse-lhe: por que você quer uma esposa de posição inferior a você? 13. Você não é o rei de toda a terra. 14. Não. Veja agora, a filha do rei Joaquim está enamorada por você, e ela é uma rainha e muito bonita mesmo. Tome-a como sua esposa. Capítulo 2. 1. Agora Azenete desprezava todos os homens e os considerava com desprezo. No entanto, nenhum homem jamais a vira, pois Potífera tinha uma torre em sua casa, e era grande e muito alta. 2. E o andar superior tinha 10 quartos. 3. O primeiro quarto era grande e agradável, e era pavimentada com pedras roxas, e suas paredes eram revestidas com pedras preciosas de diferentes tipos. 4. E o teto daquela sala era de ouro, e dentro dela estavam os inúmeros deuses dos egípcios, em ouro e prata. 5. E Azenete adorou tudo isso, e ela os temeu e ofereceu sacrifícios a eles. 6. A segunda sala continha toda a elegância para o adorno e baús de tesouro de Azenete. 7. E havia muito ouro nela, prata e roupas de ouro, pedras preciosas de grande preço e lençóis finos. 8. E todos os seus ornamentos de menina estavam lá. 9. A terceira sala continha todas as coisas boas da terra, e era o armazém de Azenete. 10. E 7 virgens tinham os 7 quartos restantes, um para cada. 11. E elas costumavam esperar em Azenete, e tinham a mesma idade que ela, pois todas nasceram na mesma noite que Azenete, e elas eram muito bonitas, como as estrelas do céu, e nenhum homem ou menino jamais teve nada a ver com elas. 12. E o quarto grande de Azenete, onde ela passava seu tempo,
tinha 3 janelas. 13. Uma janela dava para o pátio, a leste, a segunda, para o norte, para a rua, e o terceiro ao sul. 14. E uma cama de ouro estava no quarto, de frente para o leste. 15. E a cama tinha uma colcha de tecido púrpura dourada, bordada em azul e linho fino. 16. Nesta cama, a Zenete costumava dormir sozinha, e nenhum homem ou mulher jamais se sentou nela, exceto somente a Zenete. 17. E havia uma grande quadra em toda a casa, e um muro em volta da quadra, muito alto e construído de grandes pedras retangulares. 18. E havia 4 portões para a corte, cobertos de ferro, e 18 jovens homens que empunhavam armas para guardar cada um dos portões. 19. E ao longo da parede dentro da quadra, todo tipo de bela árvore que produz frutos havia sido plantada, e os frutos de todos eles estavam maduros, pois era a hora da colheita. 20. E à direita da quadra havia uma fonte de água sempre borbulhante e, sob a fonte, uma grande cisterna que recebia a água da fonte, da qual um rio corria no meio do tribunal e regava todas as árvores nele. Capítulo 3. 1. E aconteceu que no 4º mês, no 18º dia do mês, que José entrou no distrito de Heliópolis. 2. E quando ele se aproximou da cidade, José enviou 12 homens à sua frente a Potífera, o sacerdote de Heliópolis, dizendo: posso ser seu convidado hoje, porque é quase meio-dia, e é a hora para a refeição do meio do dia. 3. O calor do sol é esmagador, e eu gostaria de um pouco de refresco sob o seu teto. 4. Quando Potífera ouviu isso, ficou muito satisfeito e disse: 5. Bendito seja o Senhor, o Deus de José. E Potífera chamou seu mordomo e disse-lhe: 6. Apresse-se, coloque minha casa em ordem e prepare um grande banquete, porque José, o poderoso homem de Deus, vem a nós hoje. 7. E a Zenete soube que seu pai e mãe haviam voltado da propriedade da família no país. 8. E ela se alegrou e disse: eu irei ver meu pai e minha mãe, pois eles voltaram de suas terras. 9. A Zenete se apressou e vestiu uma túnica de linho fino de tecido azul com ouro e um cinto de ouro em volta da cintura, e colocou pulseiras em volta das mãos e dos pés, e colocou em calças douradas e um colar em volta do pescoço. 10. E havia pedras preciosas por toda parte, com os nomes dos deuses egípcios inscritos em todos os lugares, nas pulseiras e nas pedras, e os nomes dos ídolos estavam estampados. 11. E ela colocou uma tiara na cabeça e amarrou um diadema nas têmporas e cobriu a cabeça com um véu. Capítulo 4. 1. E apressou-se e desceu as escadas do andar de cima, e ela foi até o pai e a mãe e os cumprimentou. 2. E deu a Potífera e sua esposa uma grande alegria ver sua filha Zenete adornada como a noiva de Deus. E eles tiraram todas as coisas boas que haviam trazido de suas propriedades no país e as deram à filha. 4. E a Zenete se regozijou com as coisas boas, com os frutos, as uvas e as tâmaras, e nas pombas, nas romãs e nos figos, pois todos eram deliciosos. 5. E Potífera disse à filha Zenete: minha filha. Ela disse: aqui estou, meu senhor. 6. E ele disse a ela: sente-se, por favor, entre nós. Eu quero falar com você. E a Zenete sentou-se entre seu pai e sua mãe. 7. E seu pai Potífera pegou a sua mão direita e disse: minha filha. E a Zenete disse: o que é isso, pai? 8. E Potífera disse-lhe: veja, José, o poderoso homem de Deus, está vindo a nós hoje, e ele é o governante de toda a terra do Egito, pois o faraó o nomeou governante de todo o nosso povo, e ele é o distribuidor de milho em todo o país e deve salvá-lo da fome que está por vir sobre ele. 9. E José é um homem que adora a Deus, ele é discriminador e virgem, como você hoje, e um homem de grande sabedoria e conhecimento, e o Espírito de Deus está sobre ele, e a graça do Senhor está com ele. Então venha, minha filha, e eu lhe darei a ele como sua esposa. Você será sua noiva, e ele será seu noivo para sempre. 11. E quando a Zenete ouviu o que seu pai disse, um grande suor vermelho tomou conta dela, e ela ficou furiosa e olhou de soslaio para o pai. 12. E ela disse: porque meu senhor e meu pai deveriam falar assim, falando como se ele me entregasse como prisioneiro a um homem de outra raça, um homem que era fugitivo e foi vendido como escravo. 13. Não é este o filho do pastor da terra de Canaã,
e ele foi abandonado por ele. 14. Não é este o homem que teve relações sexuais com sua amante, e seu mestre o jogou na prisão onde estava deitado nas trevas, e Faraó o tirou da prisão, só porque ele interpretou seu sonho. 15. Não, pois eu me casarei com o filho mais velho de Faraó, porque ele é rei de toda a terra. 16. Ao ouvir isso, Potifar achou mais sensato não dizer mais nada a José sobre sua filha, pois ela o respondera com arrogância e raiva. Capítulo 5. 1. E eis que um dos rapazes da comitiva de Potifar entrou e disse: 2. Eis que José está nos portões de nossa corte. E Azenete rapidamente deixou seu pai e sua mãe, subiu correndo as escadas e foi para o quarto dela, e parou na grande janela que dava para o leste, para ver José quando ele entrou na casa de seu pai. 3. E Potifar e sua esposa e todas as suas relações saíram ao encontro de José. 4. E os portões da corte que davam para o leste foram abertos, e José entrou, sentado na carruagem do vice-rei do Faraó. 5. E havia 4 cavalos juntos, brancos como a neve, com rédeas de ouro, e a carruagem estava coberta de ouro. 6. E José usava uma maravilhosa túnica branca, e a túnica enrolada a seu redor era roxa, feita de linho tecido de ouro. Havia uma coroa de ouro em sua cabeça, e ao redor da coroa havia 12 pedras preciosas, e acima das pedras 12 raios dourados, e um cetro real estava em sua mão direita. 7. E ele segurava um ramo de oliveira estendido, e havia muito fruto nele. 8. E José entrou na corte, e os portões foram fechados. 9. E estrangeiros, homens ou mulheres, permaneceram do lado de fora, porque os guardiões do portão haviam fechado as portas. 10. E vieram Potifar, e sua esposa e todos os seus parentes, exceto Azenete, sua filha, e fizeram reverência a José, com o rosto no chão. 11. E José desceu do seu carro e estendeu a mão direita para eles. Capítulo 6. 1. E quando Azenete viu José pela primeira vez, ela foi cortada rapidamente, seu estômago ficou revirado, seus joelhos ficaram frouxos e todo o seu corpo tremia. 2. E ela ficou com muito medo, gritou e disse: para onde eu deveria onde me esconderei dele? E como José, o filho de Deus, me considerará agora, porque falei mal dele? Onde posso fugir e me esconder? Pois ele vê tudo, e nenhum segredo está seguro com ele, por causa da grande luz que nele está. 4. E agora o Deus de José pode vir contra mim, porque falei mal dele em minha ignorância. 5. O que posso esperar, miserável que sou? Não falei eu, dizendo: José está chegando, o filho do pastor da terra de Canaã. E agora, eis que o sol chegou para nós desde o céu em sua carruagem e hoje entrou em nossa casa. 6. Mas eu fui tola e imprudente em desprezá-lo, e falei mal dele e não sabia que José é o filho de Deus. 7. Pois quem dentre os homens será o pai de tanta beleza e que mãe levará tanta luz? Lamento que eu tenha sido tola como fui, porque falei mal dele a meu pai. 8. Agora, que meu pai me dê a José como a menor de suas servas e escrava, e eu o servirei para sempre. Capítulo 7. E José entrou na casa de Potifar e sentou-se em um assento, e ele lavou os pés e colocou uma mesa à sua frente separadamente, porque não comia com os egípcios, pois isso era uma abominação para ele. 2. E José falou com Potifar e todas as suas relações, dizendo: quem é aquela mulher de pé, no solar perto da janela? Diga a ela para ir embora. 3. Isso porque José temia que ela também o solicitasse, pois todas as esposas e filhas dos senhores e sátiras de toda a terra do Egito usavam esse artifício para solicitá-lo a deitar com elas. 4. E muitas das esposas e filhas dos egípcios sofreram muito, depois de ver José, porque ele era muito bonito, e elas lhe enviavam emissários com oferendas de ouro, prata e presentes valiosos. 5. E José os rejeitava imediatamente, dizendo: não pecarem diante do Deus de Israel. 6. E José manteve o rosto de seu pai Jacó diante de seus olhos continuamente, e lembrou-se dos mandamentos de seu pai, pois Jacó costumava dizer a José e seus irmãos: guardem-se, meus filhos, e não se envolvam com mulheres estrangeiras, que são de fora de nossa parentela. Não tenham nada a ver com elas, pois elas são ruína e destruição. 7. Foi por isso que José disse: diga a essa mulher para ir embora. 8. E Potifar disse-lhe: meu senhor, a mulher que você viu no andar de cima não é estranha, ela é na verdade nossa filha, virgem, e que detesta homens, e nenhum outro homem jamais a viu, além de você hoje. 9.
E se você desejar, ela virá e falará com você, porque nossa filha é sua irmã. 10. E José ficou muito feliz porque Potifera disse: ela é virgem que detesta homens. 11. E José respondeu a Potifera e sua esposa e disse: se ela é sua filha, deixa vir, pois ela é minha irmã, e eu a considerarei como minha irmã hoje. Capítulo 8. 1. E a mãe de Azenete subiu ao andar superior e levou Azenete a José. E Potifera disse a sua filha Azenete: cumprimente a seu irmão, pois ele também é virgem como você hoje, e detesta todas as mulheres estranhas, assim como você detesta homens estranhos. 2. E Azenete disse a José: que você tenha alegria, meu senhor, abençoado como você é do Deus Altíssimo. E José disse-lhe: que Deus, que deu todas as coisas à vida, vos abençoe. 3. E Potifera disse a Azenete: chegue perto e beija seu irmão. 4. E quando ela se aproximou para beijar José, José estendeu a mão direita, colocou-a no peito dela e disse: 5. Não é correto para um homem que adora a Deus, que com a boca abençoe o Deus vivo e come o pão abençoado da vida e bebe o cálice abençoado da imortalidade, e é ungido com a unção abençoada da incorrupção, beijar uma mulher estranha, que com a boca abençoa ídolos mortos e mudos, e come em sua mesa o pão da angústia, e bebe de suas libações o cálice da traição, e é ungida com a unção da destruição. 6. Um homem que adora ao Deus de Israel beijará apenas a sua mãe e sua irmã, e a sua esposa que é da sua tribo e parentela, com quem divide seu sofá, e que com suas bocas abençoam o Deus vivo. 7. Assim também não é certo que uma mulher que adora a Deus beije um homem estranho, porque isso é uma abominação aos olhos de Deus. 8. E quando Azenete ouviu o que José disse, ela ficou muito angustiada e clamou em voz alta, e ela olhou fixamente para José, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. 9. E José a viu e seu coração se dirigiu a ela, pois José era terno e compassivo e temia ao Senhor. 10. E ele levantou a mão direita sobre a cabeça dela e disse: ó Senhor, Deus de meu pai Israel, o Altíssimo, o Poderoso, quem acelerou todas as coisas e as chamou das trevas para a luz, e do erro à verdade, e da morte à vida, ó Senhor, acelera e abençoa esta virgem. 11. E renove-a pelo teu espírito, e a remodele pela tua mão secreta, e vivifica com tua vida, e que ela coma o pão da tua vida, e que ela beba o copo da tua bênção, ela quem você escolheu antes de ser gerada, e que ela entre no teu descanso, que preparaste para os teus eleitos. Capítulo 9. 1. E Azenete ficou cheia de alegria pelas bênçãos de José, e ela subiu às pressas para o andar de cima e caiu exausta no sofá, porque se sentia não apenas feliz, mas também perturbada e muito assustada. E ela ficou banhada em suor desde o momento em que ouviu José falando com ela em nome do Deus Altíssimo. 2. E ela chorou amargamente, e se arrependeu de seus deuses que costumava adorar, e ela esperou a noite chegar. 3. José comeu e bebeu, e ele disse aos seus servos: juntem os cavalos à carruagem, pois ele disse: devo partir e percorrer toda a cidade e o distrito. 4. E Potifera disse a José: passe a noite aqui, meu senhor, e amanhã siga seu caminho. 5. E José disse: não, eu devo ir agora, pois este é o dia em que Deus começou suas obras. Daqui a 8 dias voltarei e ficarei a noite aqui com você. Capítulo 10. 1. Então Potifera e sua comitiva foram embora para a propriedade deles. 2. E Azenete ficou sozinha com as virgens, e ficou apática e chorou até o pôr do sol, não comeu pão nem bebeu água, e enquanto dormia, ela estava acordada. 3. E ela abriu a porta e desceu até o portão, e ela encontrou a sua serva dormindo com seus filhos. 4. E Azenete rapidamente tirou a cortina de couro da porta, e ela a encheu de cinzas, levou até o andar superior e a colocou no chão. 5. E ela trancou a porta e a prendeu com a barra de ferro do lado, e ela gemeu alto e chorou. 6. E a virgem que Azenete amava acima de todas as virgens ouviu sua amante gemendo, e despertou as outras virgens e veio e encontrou a porta fechada. 7. E ela ouviu Azenete gemendo e chorando e disse: por que você está tão triste, minha senhora? O que é que está incomodando você? 8. Abra a porta para nós, para que possamos vê-la. E Azenete lhes disse por dentro: fechou-se como estava. Estou com uma dor de cabeça violenta e estou descansando na minha cama, e não tenho mais forças para lhe abrir agora,
pois estou totalmente exausta. Mas cada um de vocês vá para o quarto de vocês. 9. E Azenete levantou-se, abriu a porta silenciosamente e foi para o segundo quarto, onde estavam seus baús de tesouro e os acessórios para seu adorno. E ela abriu o guarda-roupa e pegou uma túnica preta e sombria. 10. E esta era a túnica de luto dela, que ela usava para lamentar quando seu irmão mais velho morreu. E Azenete tirou o manto real e vestiu o preto. E ela desamarrou seu cinto de ouro e amarrava uma corda em volta da cintura. E ela tirou a tiara da cabeça e do diadema e das pulseiras das mãos. 12. E ela pegou os seus melhores vestidos, como era, e jogou pela janela, para os pobres. 13. E ela pegou todos os seus inúmeros deuses de ouro e prata e os partiu em pedacinhos, e os jogou para fora para os pobres e necessitados. 14. E Azenete levou seu jantar real, até os animais engordados, o peixe e a carne, e todos os sacrifícios de seus deuses, e os vasos de vinho pelas suas libações, e ela jogou todos eles pela janela como alimento para os cães. 15. Depois disso, pegou as cinzas e as jogou no chão. 16. E pegou um pano de saco e enrolou-o na cintura, tirou o filete do cabelo e aspergiu com cinzas, e ela caiu sobre as cinzas. 17. E ela bateu no peito repetidamente com as duas mãos e chorou amargamente e gemeu a noite toda até a manhã. 18. E pela manhã Azenete se levantou e olhou e eis que as cinzas debaixo dela eram como lama por causa de suas lágrimas. 19. E novamente Azenete caiu de cara sobre as cinzas até o pôr do sol. 20. E assim fez Azenete por 7 dias, e ela não provou nem comida nem bebida. Capítulo 11. 1. E aconteceu no 8º dia que Azenete ergueu os olhos do chão onde estava deitada, pois estava perdendo o uso de seus membros corpóreos como resultado de sua grande aflição. Capítulo 12. 1. E ela estendeu as mãos para o leste, e seus olhos olhavam para o céu, e ela disse: 2. Ó Senhor, Deus dos tempos, que deu a todos o fôlego da vida, que trouxe à luz as coisas invisíveis, e fez todas as coisas, e tornou visível o que era invisível. 3. Que levantou o céu e fundou a terra sobre as águas, que fixou as grandes pedras no abismo da água, que não deve ser submerso, mas até o fim eles fazem a tua vontade. 4. Ó Senhor, meu Deus, a ti clamo, ouça minha súplica, e a ti farei confissão dos meus pecados, e a ti revelarei minhas transgressões da tua lei. 5. Pequei, ó Senhor, pequei, transgredi a tua lei e agi impiedosamente, e eu tenho falado coisas más diante de ti. Minha boca, ó Senhor, foi contaminada pelas coisas oferecidas aos ídolos, e junto à mesa dos deuses dos egípcios. 6. Pequei, ó Senhor, diante de ti, pequei e agi impiedosamente, adorando ídolos surdos e mudos, e não sou digna de abrir a minha boca para ti, miserável que sou. 7. Pequei, ó Senhor, diante de ti, eu, filha de Potífera, o sacerdote, eu, altiva e arrogante Azenete, a ti, Senhor, apresento minha súplica, e a ti clamo, livra-me desses que me perseguem, pois para ti fugi, como uma criança para seu pai e sua mãe. 8. E tu, ó Senhor, estende as tuas mãos sobre mim, como um pai que ama seus filhos e é eternamente afetuoso, e me arrebata das mãos do meu inimigo. 9. Pois eis que o selvagem leão primitivo me persegue, e seus filhos são os deuses dos egípcios que eu abandonei e destruí, e o pai deles, que é o diabo, está tentando me devorar. 10. Mas tu, ó Senhor, livra-me das suas mãos, e me salve da boca dele, para que ele não me arrebata como um lobo e me rasgue, e me lança no abismo do fogo e na tempestade do mar, e não permita que o grande monstro marinho me engula. 11. Salve-me, ó Senhor, deserto como eu sou, pois meu pai e minha mãe me negaram, porque eu destruí seus deuses, e não tenho outra esperança senão em ti, ó Senhor, pois tu és o pai dos órfãos e o campeão dos perseguidos, e ajuda daqueles que são oprimidos. 12. Pois eis que todos os deuses de meu pai Potífera existem apenas por uma estação e são incertos, mas os habitantes de tua herança, ó Senhor, são incorruptíveis e eternos. Capítulo 13. 1. Olha para a minha oportunidade, ó Senhor, pois para ti fugi, ó Senhor. 2. Tirei minha túnica real entrelaçada com ouro e coloquei uma túnica preta. 3. Soltei meu cinto de ouro e me amarrei com uma corda e pano de saco. 4. Eis,
Tirei meu diadema da cabeça e polvilhei-me com cinzas. O chão do meu quarto uma vez espalhado com pedras de cores diferentes e roxas, e manchado com mirra agora está polvilhado com minhas lágrimas e espalhadas por cinzas. 6. Eis, Senhor, das cinzas e das minhas lágrimas há tanta lama dentro do meu quarto quanto em uma via pública. 7. Eis, Senhor, meu jantar real e minhas bestas engordadas eu dei aos cães. 8. E eis que durante 7 dias e 7 noites não comi pão nem bebi água, e minha boca está seca como um tambor e minha língua ressecada como chifre, e meus lábios como um cesto de barro, e meu rosto está encolhido, e meus olhos estão falhando como resultado de minhas lágrimas incessantes. 9. Mas, ó Senhor, perdoa-me, porque por ignorância pequei contra ti, proferi calúnias contra meu senhor José. 10. E eu não sabia, miserável que sou, que ele é teu filho, ó Senhor, porque me disseram que José era filho de um pastor da terra de Canaã, e eu acreditei neles, mas eu estava errada, e desprezei José, teu eleito, e falei mal dele, sem saber que ele na verdade era teu filho. 11. Pois qual homem já foi tão bonito e quem mais é tão sábio e forte como José? Mas a ti, meu senhor, eu confio, porque eu amo a José mais do que a minha própria alma. 12. Preserve-o na sabedoria da tua graça, e me entregue a ele como serva, para que eu possa lavar seus pés, servi-lo-ei e serei a sua escrava por todas as estações da minha vida. Capítulo 14. 1. E quando Azenete terminou sua confissão ao Senhor, eis que a estrela da manhã se ergueu no céu oriental. 2. E Azenete viu e se alegrou e disse: o Senhor Deus realmente me ouviu, pois esta estrela é um mensageiro e anunciador da luz do grande dia. 3. E eis que o céu foi rasgado perto da estrela da manhã e apareceu uma luz indescritível. 4. E Azenete caiu de bruços sobre as cinzas, e veio a ela um homem do céu e ficou em pé diante de sua cabeça, e ele a chamou, Azenete. 5. E ela disse: quem me chamou? Pois a porta do meu quarto está fechada e a torre está alta. Como então alguém entrou no meu quarto? 6. E o homem chamou-a pela segunda vez e disse: Azenete, Azenete. E ela disse: aqui estou, meu senhor, diga-me quem você é. 7. E o homem disse: eu sou o comandante da casa do Senhor e o capitão-chefe de todo o exército do Altíssimo. Levante-se, e eu falarei com você. 8. E ela olhou para cima e viu um homem parecido com José em todos os aspectos, com uma túnica, uma coroa e um bastão real. 9. Mas seu rosto era como um relâmpago, e seus olhos eram como a luz do sol, e os cabelos de sua cabeça como chamas de fogo, e suas mãos e pés como ferro no fogo. Azenete olhou para ele, e ela caiu de bruços aos pés dele, com grande medo e tremor. 11. E o homem disse-lhe: anime-se, Azenete, e não tenha medo, mas levante-se e eu falarei com você. 12. E Azenete se levantou, e o homem disse-lhe: tire a túnica preta que você está vestindo e o pano de saco em volta da cintura e agite as cinzas da sua cabeça e lave o rosto com água. 13. E vista uma túnica nova que nunca vestiam antes e amarre o cinto brilhante em volta da cintura, o cinto duplo da sua virgindade. 14. E então retorne para mim, e eu lhe direi o que lhe fui enviado para dizer. 15. E Azenete entrou na sala onde estavam seus tesouros e os ornamentos para o seu adorno. E ela abriu o guarda-roupa e tirou uma túnica nova e fina. Tirou a túnica preta e vestiu a nova e brilhante. 16. E desamarrou a corda e o pano de saco em volta da cintura, e vestiu o brilhante cinto duplo de sua virgindade, um cinto em volta da cintura e outro em volta do peito. 17. E ela sacudiu as cinzas da cabeça, lavou o rosto com água pura e cobriu a cabeça com um véu fino e encantador. Capítulo 15. 1. E ela voltou ao homem, e quando o homem a viu, disse-lhe: tire agora o véu da cabeça, porque hoje você é virgem pura e sua cabeça é como a de um jovem. 2. Então ela tirou da cabeça, e o homem disse-lhe: não se preocupe, Azenete, porque eis que o Senhor ouviu as palavras da sua confissão. 3. Não se preocupe, Azenete, seu nome está escrito no livro da vida, e nunca será apagado. 4. Hoje é o dia que você será renovada, remodelada e receberá uma nova vida, e você comerá o pão da vida e beberá o cálice da imortalidade, e será ungida com a unção da incorrupção. 5. Não se preocupe, Azenete, eis que o Senhor lhe deu a José como sua noiva, e ele será o seu noivo. 6. E você não será mais chamada Azenete, mas cidade de refúgio será o seu nome, pois muitas nações se refugiaram em você.
e debaixo de suas asas muitos povos encontrarão abrigo, e dentro de seus muros aqueles que derem lealdade a Deus em penitência encontrarão. 7. Pois penitência é a filha do Altíssimo, e ela suplica o Altíssimo em seu nome a cada hora e em nome de todos os que se arrependem, porque ele é o pai da penitência, e ela é a mãe das virgens, e toda hora ela pede a lhe que se arrependa, pois ela preparou uma câmara nupcial celestial para aqueles que a amam, e ela cuidará deles para sempre. E a própria penitência é uma virgem, muito bonita, pura, casta e gentil, e o Deus Altíssimo a ama, e todos os seus anjos a reverenciam. 9. E eis que estou a caminho de José, e falarei com ele sobre você, e ele virá até você hoje e verá você e se alegrará por você, e ele será seu noivo. 10. Então ouça-me, Azenete, e vista sua túnica de noiva, a antiga, a primeira que foi guardada em seu quarto, e coloque-se em todas as suas melhores joias e adorne-se como noiva e esteja pronto para encontrá-lo. 11. Pois ele está vindo para você hoje, e ele te verá e se alegrará. 12. E quando o homem terminou de falar, Azenete ficou muito feliz. 13. E ela caiu aos pés dele e lhe disse: Bendito seja o Senhor Deus que o enviou para me libertar das trevas e me trazer à luz, e bendito seja o seu nome para sempre. 14. Deixe-me falar agora, meu senhor. Se eu encontrar um favor com você, sente-se um pouco na cama, e prepararei uma mesa e comida para você comer, e trarei a você um bom vinho, do melhor sabor, para você beber, e então você seguirá o seu caminho. Capítulo 16. 1. E o homem disse-lhe: Traga-me, por favor, um favo de mel também. 2. E Azenete disse: Deixe-me mandar alguém, meu senhor, a propriedade da minha família no interior do país e eu lhe darei um favo de mel. 3. E o homem disse a ela: Entre na sua sala interior e você encontrará um favo de mel lá. 4. E Azenete entrou em seu quarto interior e encontrou um favo de mel sobre a mesa, e o pente era branco como a neve cheio de mel, e seu cheiro era como o sopro da vida. 5. E Azenete pegou o pente e trouxe para ele, e o homem lhe disse: Por que você disse: Não há favo de mel na minha casa? E eis que você me trouxe isso. 6. E Azenete disse: Meu senhor, eu não tinha favo de mel em minha casa, mas aconteceu exatamente como você disse. Porventura saiu da sua boca, pois cheira a mirra. 7. E o homem se esticou estendendo a mão e colocou-a na cabeça dela e disse: Você é abençoada, Azenete, porque as coisas indescritíveis de Deus foram reveladas a você, e abençoados também são os que dão lealdade ao Senhor Deus em penitência, porque comerão deste pente. 8. As abelhas do paraíso do prazer fizeram esse mel, e os anjos de Deus o comem, e ninguém que comer dele jamais morrerá. 9. E o homem estendeu a mão direita, quebrou um pedaço do pente e o comeu, e ele colocou um pedaço na boca de Azenete. 10. E o homem estendeu a mão e pôs o dedo na ponta do pente voltado para o leste, e o caminho de seu dedo se tornou como sangue. 11. E estendeu a mão pela segunda vez e colocou o dedo na ponta do pente que dava para o norte, e o caminho do dedo se tornou como sangue. 12. E Azenete estava parada à esquerda e assistindo tudo que o homem estava fazendo. 13. E as abelhas subiram das celas do pente, e eram brancas como a neve, e suas asas eram iridescentes, roxas, azuis e douradas, e elas tinham diademas de ouro em suas cabeças e cordas afiadas. 14. E todas as abelhas voaram em círculos ao redor de Azenete, dos pés até a cabeça, e ainda mais abelhas, do tamanho de rainhas, pousaram nos lábios de Azenete. 15. E o homem disse às abelhas: Vá, por favor, para os seus lugares. 16. E todas elas deixaram Azenete e caíram no chão, cada uma delas, e morreram. 17. E o homem disse: Levantem-se agora e vão para os seus lugares. E elas se levantaram e foram, cada uma delas, para o pátio em volta da torre de Azenete. Capítulo 17. 1. E o homem disse a Azenete: Você observou isso? E ela disse: Sim, senhor, observei tudo. 2. E o homem disse: Assim serão as palavras que te falei. 3. E o homem tocou no pente, e subiu fogo da mesa e queimou o pente, e, enquanto queimava, o pente deu uma fragrância refrescante que encheu a sala. 4. E Azenete disse ao homem: Meu senhor, 7 virgens vivem comigo, que foram criadas comigo e que me esperam. Nasceram na mesma noite que eu as amo. Deixe-me chamá-las, para que você possa abençoá-las como me abençoou. 5. E o homem disse: Chame-as. E Azenete as chamou. E
E o homem as abençoou e disse: Deus, o Altíssimo, vos abençoará para sempre. 6. E o homem disse a Azenete: Tira esta mesa. E Azenete virou-se para mover a mesa. E o homem desapareceu diante de seus olhos. E Azenete viu que parecia ser uma carruagem de fogo sendo levada ao céu em direção ao leste. 7. E Azenete disse: Seja misericordioso, ó Senhor, com sua serva, porque foi na ignorância que eu falei o mal diante de ti. Capítulo 18. 1. E enquanto isso acontecia, eis que um jovem, um dos servos de José, veio e disse: Ei José, o poderoso homem de Deus está vindo a você hoje. 2. E Azenete chamou seu mordomo e disse: Prepare um jantar especial para mim, porque José, o poderoso homem de Deus, está vindo para nós. 3. E Azenete entrou em seu quarto e abriu seu guarda-roupa, e ela tirou sua melhor túnica que brilhava como um raio, e ela vestiu. 4. E ela amarrou um cinto real resplandecente em volta da cintura, e este cinto era de pedras preciosas. 5. E ela colocou braceletes de ouro nas mãos, botas de ouro nos pés e um colar caro no pescoço, e ela colocou uma coroa de ouro sobre a cabeça e, na coroa, na frente, eram as pedras mais caras. 6. E ela cobriu a cabeça com um véu. 7. E ela disse à sua serva: Traga-me água pura da nascente. E Azenete se inclinou para a água na bacia, sobre a concha de berbigão, e seu rosto era como o sol e seus olhos como a estrela da manhã em ascensão. Capítulo 19. 1. E um pequeno escravo veio e disse a Azenete: Eis que José está às portas da nossa corte. E Azenete desceu com as 7 virgens para encontrá-lo. 2. E, quando José a viu, disse-lhe: Venha a mim, pura virgem, porque eu tenho boas notícias sobre você do céu, explicando tudo sobre você. 3. José estendeu as mãos e abraçou Azenete, e Azenete abraçou José, e eles se cumprimentaram por um longo tempo e receberam nova vida em seu espírito. Capítulo 20. 1. E Azenete disse-lhe: Venha, meu senhor, entre em minha casa. E ela pegou a mão direita dele e o levou para dentro de sua casa. 2. José sentou-se no assento de seu pai Potífera, e ela trouxe água para lavar os pés dele. E José disse-lhe: Venha uma de suas virgens, e lave-me os pés. 3. E Azenete disse-lhe: Não, meu senhor, porque minhas mãos são suas mãos e seus pés meus pés, e ninguém mais lavará seus pés. E assim ela conseguiu o que queria e lavou os pés dele. 4. E José a pegou pela mão direita e a beijou, e Azenete beijou sua cabeça. 5. E os pais de Azenete voltaram de sua propriedade rural, e viam Azenete sentando-se com José e vestindo um roupão de casamento, e se alegraram e glorificaram a Deus, e comeram e beberam. 6. E Potífera disse a José: Amanhã convidarei os senhores e sátiros do Egito, celebrarei seu casamento e você tomará Azenete como sua esposa. 7. E José disse: Primeiro devo contar ao faraó sobre Azenete, porque ele é meu pai, e ele me dará Azenete como minha própria esposa. 8. E José ficou naquele dia com Potífera, e ele não dormiu com Azenete, pois disse: Não é certo que um homem que adora a Deus tenha relações sexuais com sua esposa antes do casamento. Capítulo 21. 1. José, levantando-se de manhã cedo, enviou a Faraó e contou-lhe sobre Azenete. 2. E o Faraó enviou e chamou Potífera e Azenete. 3. E Faraó ficou surpreso com sua beleza e disse: O Senhor vos abençoará, o Deus de José, que escolheu você para ser sua noiva, pois José é o primogênito filho de Deus, e você será chamada filha do Altíssimo, e José será seu noivo para sempre. 4. E o Faraó pegou coroas de ouro, colocou-as na cabeça e disse: 5. Deus o Altíssimo os abençoará e prosperará para sempre sua família. 6. E o Faraó os virou um para o outro, e eles se beijaram. E o Faraó celebrou o casamento deles com um banquete e muita festa por 7 dias, e convidou todos os principais homens na terra do Egito. 7. E proclamou, dizendo: Todo homem que fizer algum trabalho durante os 7 dias do casamento de José e Azenete morrerá. 8. Quando o casamento terminou e o banquete terminou, José conheceu sua esposa Azenete, e Azenete concebeu e gerou de José 2 filhos, a Manassés e seu irmão Efraim. Capítulo 22. 1. E depois disso os 7 anos de abundância chegaram ao fim, e os 7 anos de fome começaram. 2. E quando Jacó ouviu falar de seu filho José, ele entrou no Egito com a sua família,
no segundo mês, no 21º dia do mês, e ele se estabeleceu na terra de Gozém. 3. E Azenete disse a José: Eu irei ver seu pai, porque seu pai Israel é meu pai. E José disse-lhe: Vamos juntos. 4. E José e Azenete entraram na terra de Gozém, e os irmãos de José os encontraram e os reverenciaram no chão. 5. E chegaram a Jacó, e ele os abençoou e os beijou, e Azenete pendurou-se no pescoço de Jacó, seu pai, e o beijou. 6. E depois disso comeram e beberam. 7. E José e Azenete foram para casa, e Simeão e Levi os escoltaram, para protegê-los. Levi estava na mão direita de Azenete e Simeão à esquerda. 8. E Azenete pegou a mão de Levi, porque ela o amava como um homem que era profeta e adorador de Deus, e como um homem que temia o Senhor, e costumava ver cartas escritas nos céus, e ele os lia e interpretava para Azenete em particular, e Levi viu o lugar de seu descanso no céu mais alto. Capítulo 23. 1. E enquanto José e Azenete passavam, o filho mais velho de Faraó os viu do muro. 2. E quando ele viu Azenete, ele foi levado a se distrair porque ela era muito bonita. E o filho de Faraó enviou mensageiros e convocou Simeão e Levi. E eles vieram a ele e ficaram diante dele. 3. E o filho de Faraó disse-lhes: Ouvi dizer que vocês são melhores soldados do que quaisquer outros que existem na terra e que, com suas próprias mãos direitas, destruíram a cidade de Shechem e com suas próprias 2 espadas cortaram 30.000 combatentes. 4. Preciso de sua ajuda. Vamos nos reunir sem demora, e eu lhe darei ouro e prata em abundância, e servos e servas, e casas e grandes abundâncias. Caso faça um pacto comigo, e mostre-me bondade, pois fui muito prejudicado por vosso irmão José, porque ele se casou com Azenete, embora ela tenha sido originalmente prometida para mim. Venham comigo, e levantarei armas contra José e o matarei com minha espada, e me casarei com Azenete, e vocês serão meus irmãos e meus amigos para sempre. 6. Mas se vocês não me ouvirem, eu vos matarei com minha própria espada. E quando ele disse isso, ele descobriu sua espada e mostrou-os. 7. Agora, Simeão era um homem corajoso, mas impetuoso, e ele puxou a espada da bainha e correu para o filho do Faraó, como se quisesse atingi-lo. 8. E Levi estava ciente do que Simeão estava prestes a fazer, pois Levi era um profeta e previa tudo o que estava para acontecer antecipadamente, e Levi pisou com força no pé direito de Simão como um sinal para ele conter sua ira. 9. E Levi disse-lhe: Por que tanta raiva dele? Pois somos filhos de um homem que adora a Deus, e não é certo para um homem que adora a Deus retribuir o mal ao próximo pelo mal. 10. E Levi disse ao seu vizinho, o filho de Faraó, respeitosamente e de bom humor: Meu senhor, por que você nos fala assim? Pois somos homens que adoram a Deus, e nosso pai é o servo do Deus Altíssimo, e nosso irmão José é amado por Deus. Como poderíamos fazer algo tão mau aos olhos de Deus? 11. E agora, ouça-nos e tenha cuidado para nunca repetir o que acabou de dizer sobre nosso irmão José. 12. Se, no entanto, você persistir nesse plano perverso, veja, nossas espadas serão desembainhadas contra você. 13. E eles sacaram as espadas das bainhas e disseram: Você vê essas espadas? Foi com elas que o Senhor Deus vingou a indignação contra os filhos de Israel, que os homens de Shechem cometeram no caso de nossa irmã Diná, a quem Shechem, filho de Amor, contaminou. 14. E o filho de Faraó viu as espadas desembainhadas, e ele ficou com medo, tremeu e caiu de cara no chão, aos pés deles. 15. E Levi estendeu a mão e levantou-o, dizendo: Não tenha medo, mas tome cuidado, pois você não deve dizer nada contra nosso irmão José. 16. E saíram dele, deixando-o tremendo e com medo. Capítulo 24. 1. E o filho de Faraó estava muito aflito e atormentado por causa de Azenete, e ficou muito angustiado. 2. E seus servos sussurraram em seu ouvido: Eis os filhos de Bila e Zilpa, as servas de Leia e Raquel, as esposas de Jacó. Eles odeiam José e Azenete e têm inveja deles, e farão o que você quiser. 3. E o filho de Faraó enviou mensageiros e os chamou, e eles vieram a ele de noite. E o filho de Faraó disse-lhes: Ouvi dizer que vocês são bons soldados. 4. E Gade, e Dan, os irmãos mais velhos, disseram ao filho de Faraó: Deixe nosso senhor dizer a seus servos o que ele quer,
e ele fará. 5. E o filho de Faraó ficou muito feliz e disse a seus servos: vá embora e nos deixe em paz, pois tenho algo a dizer a esses homens em particular. 6. E todos os servos saíram, e o filho de Faraó contou-lhes mentiras, dizendo: ofereço-lhe uma escolha entre prosperidade e morte. Então escolha prosperidade e não morte. 7. Sei que vocês são bons soldados e que não morrerão como as mulheres morrem. Então hajam como homens e se vingue de seus inimigos. E continuo-lhes falando. 8. Eu ouvi seu irmão José dizer a meu pai Faraó: Dan e Gade são filhos de servas e não são meus irmãos legítimos. 9. E eu estou apenas esperando que meu pai morra para me levantar contra eles e contra toda a sua progenie, para que eles não compartilhem conosco a herança de nosso pai, pois são filhos de servas, e foram eles que me venderam aos ismaelitas. 10. Quando meu pai estiver morto, eu os retribuirei pelo mal que eles fizeram comigo. 11. E meu pai, o Faraó, elogiou José e disse-lhe: o que você disse está certo, meu filho, e agora pegue alguns dos meus soldados e prossiga contra eles como fizeram contra você, e eu o ajudarei. 12. Quando Dan e Gade ouviram o que o filho de Faraó lhes disse, estavam muito perturbados e angustiados, e disseram-lhe: apelamos a você, nosso senhor, para nos ajudar, e o que você disser a seus servos, nós o faremos. 13. E o filho de Faraó disse-lhes: hoje à noite eu matarei meu pai, porque meu pai Faraó é como um pai para José, e vocês também matem José, e eu me casarei com Azenete. 14. E Dan e Gade disseram-lhe: faremos tudo o que você nos pediu. Ouvimos José dizer a Azenete: amanhã vamos para nossa propriedade rural, pois é hora da safra. E ele providenciou 600 soldados armados para acompanhá-la e 50 fugitivos. 15. E quando o filho de Faraó ouviu isso, ele deu aos 4 homens 500 homens cada um e os designou como seus oficiais e comandantes. 16. E Dan e Gade disseram-lhe: iremos de noite e ficaremos à espera no ribeiro e nos esconderemos na floresta nas margens. 17. E quanto a você, leve 50 homens com você, arqueiros a cavalo, e sigam adiante, alguma distância à frente, e a Azenete virá e cairá em nossas mãos, e derrubaremos os homens que estão com ela. E a Azenete fugirá em sua carruagem e cairá em suas mãos, e você poderá lidar com ela como desejar. 19. E depois mataremos José enquanto ele estiver preocupado com a Azenete, e mataremos seus filhos diante de seus olhos. 20. E o filho de Faraó ficou encantado ao ouvir isso, e ele enviou 2.000 soldados atrás deles. 21. E chegaram ao riacho e se esconderam nos bosques, nas margens, e 500 homens tomaram sua posição em frente, e entre eles havia uma estrada. Capítulo 25. 1. E o filho de Faraó foi ao quarto de seu pai para matá-lo, mas os guardas de seu pai não lhe permitiram entrar. 2. E o filho de Faraó disse-lhes: quero ver meu pai porque vou colher as uvas da minha videira recém-plantada. 3. E os guardas disseram-lhe: seu pai está com dor, e ele ficou acordado a noite toda, mas ele está descansando agora. E ele nos disse: não deixe ninguém entrar aqui, nem mesmo meu filho mais velho. 4. E ele foi embora com raiva. E ele levou 50 arqueiros montados e foi na frente deles, como Dan e Gade haviam mandado. 5. E Naftali e Azer disseram a Dan e Gade: por que vocês irão conspirar novamente contra nosso pai Israel e contra nosso irmão José? Pois Deus cuida dele como se ele fosse a menina de seus olhos. 6. Você não vendeu José como escravo, e hoje ele é rei de toda a terra, e seu salvador, e nos dá alimentos. 7. E agora, se vocês fizerem conspirações contra ele novamente, ele invocará o Deus de Israel, e ele enviará fogo do céu, e isso te queimará, e os anjos de Deus pelejarão contra você. 8. E seus irmãos mais velhos, Dan e Gade, ficaram zangados com eles, dizendo: vamos morrer como mulheres, que Deus não permita. E eles foram ao encontro de José e Azenete. Capítulo 26. 1. E Azenete levantou-se de manhã cedo e disse a José: estou indo para nossa propriedade no país, mas estou com medo porque você não vem comigo. 2. E José disse-lhe: tome coragem e não tenha medo, mas vá, pois o Senhor está com você e ele te protegerá de todo o mal como a menina dos seus olhos. 3. E eu irei distribuir o alimento, e dar milho a todos os homens da cidade,
para que ninguém morra de fome na terra do Egito. 4. E Azenete partiu em sua jornada e José para a distribuição do milho. 5. E Azenete chegou aonde estava o ribeiro com seus 600 homens. E de repente os homens que estavam com o filho de Faraó saltaram de sua emboscada e se juntaram à batalha com os soldados de Azenete. E eles os cortaram com suas espadas e mataram todos os soldados de Azenete. 6. E Azenete fugiu em sua carruagem. 7. E Levi, filho de Leia, foi informado sobre tudo isso, pois era um profeta, e contou a seus irmãos sobre o perigo que Azenete corria. E eles pegaram, cada um deles, sua espada na coxa e seus escudos nos braços, e suas lanças na mão direita, e foram atrás de Azenete com a velocidade que podiam. 8. Azenete fugiu e eis que o filho de Faraó encontrou e 50 homens com ele. E Azenete o viu, e ela estava com medo e tremeu. Capítulo 27. 1. E Benjamim estava sentado com ela na carruagem. 2. E Benjamim era um rapaz robusto, com cerca de 18 anos, indescritivelmente belo, e tão forte quanto um jovem leão. E ele temeu a Deus. 3. E Benjamim pulou da biga, e ele pegou uma pedra redonda do riacho e atirou-a com todas as suas forças no filho do Faraó e o atingiu na têmpora esquerda e o feriu gravemente. E ele caiu do cavalo meio morto. 4. Benjamim subiu numa pedra e disse ao motorista da carruagem de Azenete: dá-me 50 pedras do riacho. E ele lhe deu 50 pedras. 5. Benjamim atirou as pedras e matou os 50 homens que estavam com o filho de Faraó. E as pedras afundaram nos templos de cada um deles. 6. Então os filhos de Leia, Ruben e Simeão, Levi e Judá, Issacar e Zebulon, foram atrás dos homens que haviam caído em emboscada, e caíram sobre eles de repente, e mataram 2.000 homens, e os 6 os mataram. 7. E seus irmãos, filhos de Bila e Zilpa, fugiram, e eles disseram: fomos arruinados por meio de nossos irmãos. E o filho de Faraó morreu, morto pelas mãos de Benjamim, e todos os que estavam com ele pereceram em suas mãos. Vem agora, vamos matar Azenete, e vamos fugir para a floresta. 8. E eles vieram, com suas espadas desembainhadas, cobertas de sangue, e Azenete os viu, e ela disse: ó Senhor, meu Deus, que me vivificou da morte, que me disse: tua alma viverá para sempre, livra-me destes homens. E o Senhor Deus ouviu a sua voz, e imediatamente suas espadas caíram de suas mãos no chão e foram reduzidas a pó. Capítulo 28. 1. E os filhos de Bila e Zilpa viram o milagre que aconteceu e ficaram com medo e disseram: o Senhor está lutando por Azenete contra nós. 2. E eles caíram de cara no chão e fizeram reverência a Azenete, dizendo: tende piedade de nós, seus servos, pois você é nossa senhora e rainha, e fizemos um grande mal a você e a nosso irmão José. 3. E agora Deus nos retribuiu, rogamos que, portanto, tenha misericórdia de nós e nos livre das mãos de nossos irmãos, pois eles vingarão a indignação causada contra você e suas espadas estarão contra nós. 4. E Azenete disse-lhes: tenham ânimo e não tenham medo, pois seus irmãos são homens que adoram a Deus, e não retribuem mal pelo mal a ninguém. 5. Mas retire-se até o bosque, até que eu possa perdoar e aplacar a ira deles, pois o que você tem tentado fazer com eles não é nada insignificante. 6. No entanto, tenham ânimo e não tenham medo, pois o Senhor vê justiça feita entre nós. 7. E Dan e Gade fugiram para a floresta. 8. E eis que vieram os filhos de Leia, correndo como veados em sua perseguição, e Azenete desceu da carruagem e ela os recebeu com lágrimas. 9. E fizeram-lhe reverências no chão e choraram em voz alta, e perguntaram sobre seus irmãos, filhos das servas, que pretendiam matá-los. 10. E Azenete disse-lhes: poupai-vos, irmãos, e não lhes cause dano, pois o Senhor me protegeu e reduziu a pó as espadas que estavam nas mãos deles, e elas derreteram como cera diante do fogo. 11. Certamente isso já é suficiente, pois que o Senhor está lutando por nós. Poupem a seus irmãos. 12. E Simeão disse a Azenete: porque Nossa Senhora pleiteia por seus inimigos. Não. Antes vamos cortá-los com nossas espadas, porque eles planejaram o mal contra nosso pai Israel e contra nosso irmão José, agora em 2 ocasiões, e eles conspiraram contra você hoje. 14. E Azenete disse-lhe: não, irmão, você não deve retribuir o mal pelo mal ao seu próximo,
pois o Senhor vingará esse ultraje. 15. E depois disso Simeu inclinou-se para Zenete, e Levi veio até ela. E ele beijou sua mão direita e abençoou. 16. Assim Azenete salvou os homens da ira de seus irmãos, para que eles não os matassem. Capítulo 29. 1. E o filho de Faraó levantou-se do chão e sentou-se, e cuspiu sangue da boca, porque o sangue escorria da têmpora para a boca. 2. E Benjamim avançou sobre ele, pegou sua espada e puxou-a da bainha, pois Benjamim não tinha nenhuma espada própria com ele. 3. E quando ele estava prestes a atacar o filho de Faraó, Levi correu e o agarrou pela mão e disse: Não, irmão, você não deve fazer isso, pois somos homens que adoram a Deus. E isso não é certo que um homem que adora a Deus retribua o mal pelo mal, ou para atropelar um homem que já caiu, ou para atormentar o inimigo até a morte. 4. Mas venha, atemos sua ferida, e se ele viver, ele o fará que seja nosso amigo, e seu pai, o Faraó, será nosso pai. 5. E Levi levantou o filho de Faraó e lavou o sangue do rosto e amarrou um curativo em volta de sua ferida, e ele o montou e o levou a seu pai. 6. E Levi contou a ele tudo o que havia acontecido. 7. E Faraó levantou-se do trono e fez reverência a Levi no chão. 8. E no terceiro dia o filho de Faraó morreu da ferida da pedra de Benjamim. 9. E Faraó chorou por seu filho mais velho, e ele estava exausto de dor. 10. E Faraó morreu aos 109 anos de idade, e ele deixou sua coroa para José. 11. José se tornou como Faraó e reinou sobre o Egito por 48 anos. 12. E depois disso, José deu a coroa ao neto de Faraó, e José era como um pai para ele no Egito. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e procure sempre interagir com o canal, para que o YouTube possa lhe encaminhar o alerta de novos vídeos assim que forem postados. Se você gostou deste audiolivro, deixe o seu like e comente sobre o conteúdo. Compartilhe os audiolivros do canal em suas redes sociais, blogs e sites, e ajude-nos na divulgação do conhecimento. Também não deixe de nos acompanhar pelo Facebook, e se desejar uma interação maior, participe também do grupo no Telegram. O link está na descrição. Até a próxima.